Então acho que mas acho que dá para fazer, sem dúvida. Mas eu concordo, assim, de que eu prefiro falar de coisas que são muito próximas de mim. Paloma. Ana, assim, dirigiu aquele seriado da TV Globo, da RBS, que foi Fantasia de uma Dona de Casa. Tu em algum momento te deparou com algumas situações que eram parecidas com as tuas? Eu nunca quis dar uma bofetada no meu marido. Mas acho que todo mundo, assim, o que eu acho bárbaro naquela história? Vocês viram? Todo mundo aqui viu? Bom, o que eu gosto daquela história e que acho que ela é muito, e acaba sendo, né, muito popular, todo mundo se identifica. Porque é uma pessoa extremamente comum, uma mulher dona de casa, que tem uma vida completamente, né, normal e que tem um desejo de fazer alguma coisa e ela tem que romper um pouco com aquela vidinha dela para fazer. E que eu acho que, de certa forma, todos nós, assim, temos um pouco disso, de tu, às vezes, estar acomodada na tua vida, seja ela qual for, e tu tem muita vontade de fazer uma coisa e não tem coragem, né? E às vezes precisa alguém te cutucar, que no caso é amiga. Ela nunca tinha, não sei se vocês viram que ela vai para o Uruguai, que é uma das histórias que eu mais gosto, que ela nunca tinha ido para fora do Brasil, né? Então ela aproveita um dia que o marido foi para um congresso e pega um ônibus e vai para o Uruguai, só que ela nunca consegue, porque ela foi até o Chuí e voltou. Ela perdeu o ônibus no meio do caminho. Mas então, isso que eu acho gostoso daqui, e é muito divertido quando a gente fez 2 temporadas, né? A gente fica imaginando quais seriam os desejos de uma dona de casa. E o bacana que eu gosto daquela história é que são desejos muito simples. Né? E às vezes, assim, tu mora aqui na Restinga, assim, a tua vontade era de ir para não sei aonde, né? E a gente acaba, tem uma coisa na vida da gente que impede a gente de fazer, mas não é que tu não possa fazer, né? Tu tem que romper com algumas coisas e tá, eu vou fazer, pronto. Tem algumas pessoas que são mais arrojadas, que vão atrás dos seus desejos, né? E outras se acomodam, ou porque tem filho pequeno, ou porque tem marido que não deixa ela fazer, ou porque não sei o quê, e tu acaba te acomodando, né? Isso que eu acho bacana daquela história. Então acho que sim, acho que eu em alguns momentos eu me identifiquei com aquela mulher. Tá bom, obrigada. Quem mais? Luiz? Quer ver, isso assim, eu até me casar, eu sempre viajei muito, eu sempre fui fazendo, não sei o quê. O meu marido é uma árvore, uma figueira, assim, ele tem muitas raízes, ele não gosta de viajar. Então eu acabo me acomodando muitas vezes. A sorte que a minha profissão me permite muito continuar viajando, fazendo coisas, entende? Mas então assim, tudo te leva a uma certa acomodação, né? Então tu tem que estar sempre brigando com isso, tem que estar sempre buscando estímulos para romper com a tua acomodação. Então acho que nesse sentido aquele personagem tem muito a ver com todo mundo, né? Vai perguntar? Ó, eles não são tímidos assim, viu? Eu acho que Fala. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a produção do Ilha das Flores, o roteiro, principalmente, como surgiu. Como surgiu o Ilha das Flores é uma historinha boa. A gente tinha montado em 87 a Casa de Cinema de Porto Alegre, criar uma produtora. Na época era um condomínio de produtores, nós éramos 12 que nos juntamos, eram 4 produtoras, para ter um escritório, para começar a trabalhar a distribuição dos nossos filmes. A gente já tinha feito vários filmes, tinham ganhado prêmios aqui e fora daqui, e para que a gente ajudasse a viabilizar o projeto do outro. Aí, em 89, o Collor ganhou as eleições. Em 90, a partir de 90, quando ele assumiu a presidência, ele acabou com qualquer possibilidade de fazer cinema no Brasil. Porque ele acabou com as instituições que fomentavam o cinema. Então ele acabou com a Embrafilme, ele acabou com a Fundação do Cinema Brasileiro, ele acabou com o Concine, que eram as instituições que legislavam e que fomentavam a realização cinematográfica do Brasil. Então estava todo mundo assim, e agora?
Aí a gente chegou e disse, bom, estava muito difícil produzir, a gente criou um projeto da Casa de Cinema, que internamente a gente ficou conhecendo, mas eu vou contar aqui, vocês não precisam espalhar, que se chamava Projeto Foda-se. O que era o Projeto Foda-se? Nós vamos fazer de qualquer... Era isso, foda-se. Nós vamos fazer de qualquer jeito. Então a gente fez um concurso interno, cada um trouxe o seu projetinho, né, o que tinha na gaveta, olha, tem esse, então vamos escolher entre nós qual o projeto que nós vamos fazer. E aí era o compromisso de todos viabilizar aquele filme de qualquer jeito. Quando o Jorge botou na mesa o Ilha das Flores, e a gente lê assim, porra, meu! Aí eu disse, bom, agora só aqui já valeu um monte de palavrão, né? Não sou assim, normal. Não tem problema. Aí, pô, a gente olhou e não teve dúvida que aquele era o filme que a gente deveria fazer naquele momento. Não só porque ele tinha uma linguagem que era muito bacana, era muito simples de fazer, assim, ele exigia pouco dinheiro e ele falava do que a gente queria falar naquele momento. Então, isso pra gente sempre foi muito importante, né? Quando a gente fez o Dorival era aquilo que a gente tinha vontade de fazer naquele momento. A gente estava saindo de uma ditadura, a gente tinha... tava, assim, todo mundo acreditava nas eleições diretas e estava num momento de transformação do Brasil. Então, aquele era o filme que a gente queria fazer naquele momento, era daquilo que a gente queria falar. E o Ilha das Flores aconteceu isso. Então, a gente foi atrás dos nossos parceiros, assim, né, de quem fomos na Kodak, a Kodak nos deu o negativo de graça, a Kurt Alex, que era o laboratório, nos deu a revelação, e a gente conseguiu viabilizar o filme colocando muito pouco dinheiro. Todo mundo trabalhou naquele momento de graça. E foi um filme que teve uma repercussão tão grande. Começou com o Festival de Gramado. Passou o filme junto com o filme o filme do Murilo Salles, Faca de Dois Gumes. E foi uma comoção, porque no Festival de Gramado, quando passou o filme, foi um silêncio, assim, e aí daqui a pouco veio o festival, veio o cinema inteiro aplaudindo o filme. E o Murilo saiu e nos disse assim, vocês acabaram com o meu filme. Ninguém vai lembrar do meu filme depois de e aí o filme foi, passamos na Alemanha, passamos em vários lugares, ele foi ganhando prêmios, foi tendo uma repercussão super legal. E qual foi a importância pra gente naquele momento? Porque nós fomos ficando mais e mais conhecidos. Né? Então a gente já tinha um retorno de projetos que a gente fazia no Brasil e tal. E esse foi um filme que nos abriu muitas portas no mundo inteiro e nos viabilizou outros projetos. O Ventre Livre, que foi um documentário que eu fiz depois, foi porque eu fui para um festival fazer com Ilha das Flores. Então tudo foi... E essa era a noção que a gente tinha de grupo, né? Então a gente está junto, primeiro que a gente trabalharia um no filme do outro, e o outro que o filme, o sucesso de um filme viabilizaria os filmes dos outros. Agora, não é fácil trabalhar em grupo. Para trabalhar em grupo, tu tem que ter muita generosidade. Não tem espaço para estrela, não tem, o diretor não é a pessoa mais importante, nem a estrela. O ator não é a estrela, não existe espaço para estrela. Tem que ser, todo mundo tem que se respeitar e todo mundo tem que estar disposto a colaborar com o filme do outro. Tem que ter essa cumplicidade e generosidade com o trabalho do outro, de apontar os defeitos, mas não está apontando os defeitos para puxar o tapete do outro, porque para eu aparecer. Não, é porque se o outro aparecer, depois tu vai aparecer também. Às vezes é muito difícil viver no anonimato, né? Até nesses filmes aí, eu era assistente de direção, só que eu tinha trabalhado inteira no filme, eu tinha dado ideias, eu tinha contribuído. Então, às vezes, eu fico assim, pô, e agora é só o Jorge que aparece, agora é não sei o quê. Então, não é fácil trabalhar. Agora, por que eu continuei trabalhando? Porque o Jorge entendia que eu não era... Né? Então, ele estava lá aparecendo, porque é o diretor que mais aparece,
Só que ele sabe que ele não está lá sozinho. Ele sabe a importância da equipe dele. Então, essa troca, ela é fundamental. É fundamental no trabalho de uma equipe. Se não tiver, e aí não é no cinema, trabalho de equipe em qualquer lugar, num curso que tu vai dar aqui, se um ficar puxando tapete querendo aparecer mais que o outro, o curso não funciona. Se tu vai trabalhar sei lá, Secretaria de Educação, se cada um quiser aparecer mais, não vai funcionar. Se tu está trabalhando dentro de uma fábrica, não vai funcionar. Então, o trabalho em equipe exige uma humildade, uma generosidade de um com o outro muito grande. E vocês podem ter certeza que se houver isso, vai todo mundo crescer junto. Né? Em alguns momentos vocês vão duvidar. Eu já quero dizer assim, pô, é só ele que está aparecendo. Agora, se ele que está aparecendo tiver a generosidade de puxar a sua trupe junto, vai ter espaço para todo mundo.